Fenelon, essas estruturas que todos os estados brasileiros estão tentando ter como alternativa são importantes caso o pico da doença seja muito alto e a gente tenha aquela condição de ter local para abrigar as pessoas. Agora, tem que ter a estrutura e tem que ter o pessoal também, né? Tem que ter pessoal, tem que ter equipamento, tem que ter medicamento, tudo isso tem que estar junto. E por isso essa preocupação dos estados em terem os recursos para comprar insumo e qualificar pessoal. Porque hoje, uma das preocupações, não aqui no Piauí ainda, pelo menos, mas uma preocupação nacional, é que tem muita gente de saúde, profissional de saúde, se afastando acometida pela doença. Nossa Senhora, ontem eu ouvia muitos casos, muitos relatos nos países, né, vendo as reportagens nos países onde a epidemia do coronavírus, a Espanha, que ontem também ultrapassou o número de mortos da China, como os profissionais de saúde são extremamente afetados, né? Ainda tem aquela condição psicológica de ver um doente e imaginar que pode ser o próximo. Mas aqui ainda não é tanto o nosso caso, né? Claro, graças a Deus. No caso da Espanha, mais de 12% dos doentes são profissionais de saúde. Nossa Senhora. E ontem na Itália nós tivemos, acho que 5 mortes de médicos. De médicos. Então isso é uma preocupação muito grande. Vamos aqui atualizar os números do Piauí, Fenelon Rocha, de acordo com o boletim que foi divulgado ontem, sempre por volta de 6h30 da noite, pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos, em casos suspeitos, 167. A boa notícia é que continua em 8 o número de casos confirmados, né? Nenhum óbito, graças a Deus, nenhuma complicação. E 173 casos descartados até o momento pela Secretaria Estadual de Saúde, notificados 348. Nós sabemos que dentro desses números, Fenelon, ainda estão muitas suspeitas, inclusive de mortes que a Secretaria confirmou que está investigando, esperando imagem o resultado dos testes, inclusive de um rapaz de 19 anos que foi trazido para o Hospital de Urgência de Teresina, vindo do Parque Piauí, na zona sul da cidade. E a gente está tentando um contato com o diretor do hospital, Rodrigo Martins, mas já já a gente tem as informações sobre esse caso. E as subnotificações, que eu tenho certeza que são muitas aí também. Pois é, essa é uma preocupação não só no Brasil, no mundo inteiro há uma preocupação com notificação. No caso da Itália, avalia-se que a notificação é de 90%. De cada um caso, 10 não notificados. O diretor do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, disse que em São Paulo seria 1 para cada 15. Mas avalia-se que aqui, no Brasil em geral, possa ser de pelo menos 5. Um caso notificado para 5 não notificados. Então, a gente ainda tem que avançar muito nesses testes. A gente vai ver o mapa aqui, Fenelon, o mapa do Piauí, como está de acordo com as investigações da Secretaria de Saúde e confirmações também. Aí, em branco, nós temos os municípios que não têm nenhum registro suspeito de caso de coronavírus. São 171 cidades. Em azul, as cidades piauienses onde os casos suspeitos estão sendo investigados. São 52 municípios e apenas a cidade de Teresina, a capital, registra os casos confirmados, que nós falamos agora há pouco, o número está em 8 casos confirmados. E nós temos também os números do Brasil, trazendo aqui a atualização dos números do Brasil, mas por estados que registram a maior quantidade de casos de coronavírus. Nós temos aí os 5 estados que mais registram casos, liderando aí, Fenelon, o estado de São Paulo, inclusive com o maior número de mortes também. Eu acho que chama atenção nesse quadro, Nádia, o fato de ter um estado do Nordeste na 3ª posição. Ceará, hoje, é o 3º estado com o maior número de casos. Uma situação que alguns chegam a dizer que se perdeu o controle. Então, passou Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que é o 6º, com 133, não aparece na cartela, mas é o 6º. Então, nós temos esse quadro em que o Nordeste também já tem casos de morte, porque você falou de 60 mortes no começo, a gente tem São Paulo e Rio liderando com sobra esse índice, esse número de mortes, mas já temos 2 estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina registrou o primeiro caso hoje, um no norte, que é o Amazonas, e Pernambuco, no Nordeste. Exatamente. Tivemos um caso de óbito ontem em Pernambuco, e esse caso mais recente, que é o último, para chegar a 60, o número de mortos no Brasil, que foi o de Santa Catarina. Né? E aí a gente vê casos, então, saindo desse eixo mais sudeste, né? Pois para outras regiões. E chegando aqui entre nós. E chegando bem pertinho, né? E o Ceará aqui em 3º lugar no número de casos confirmados para o coronavírus.